Muito bem, então estamos começando o último capítulo desse maravilhoso livro que nos ensinou tanto, não é mesmo? Então, o livro Adoração Pura, nós vamos começar hoje o capítulo 22, Adore a Deus. Então, esse capítulo ele tem a base de Apocalipse 22, 9, e o ponto principal que nós vamos considerar neste capítulo é a revisão dos pontos principais do livro bíblico de Ezequiel e como que essas visões, né, elas se aplicam para nós hoje e também vão se aplicar no futuro. Mas antes de começar a leitura dos parágrafos, nós vamos ver o vídeo da introdução a esse capítulo. Vamos prestar atenção. Não concorda que tem sido emocionante estudar as profecias e as visões de Ezequiel? Nos 21 capítulos do livro Adoração Pura que estudamos até agora, aprendemos muitas lições importantes sobre adoração pura. O último capítulo do livro Adoração Pura tem o título Adore a Deus, baseado em Apocalipse 22, 9. Vamos ler esse texto. Mas ele, um anjo, me disse, ou seja, para o apóstolo João, cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Nesse capítulo, nós vamos relembrar alguns dos pontos principais do livro de Ezequiel e como eles se aplicam tanto hoje como no futuro. Daí, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, para o final do reinado de 1000 anos de Cristo. Tente responder as seguintes perguntas. Que teste final os servos de Jeová vão enfrentar? O que vai acontecer com os que não passarem nesse teste? Esperamos que o que você aprendeu no livro Adoração Pura fortaleça a sua determinação de servir a Jeová de todo o coração e dar a Ele a adoração que só Ele merece. E que você esteja mais determinado do que nunca a pregar com zelo, ajudando outros a também adorar a Jeová de modo puro. É urgente fazer isso. Não vemos a hora em que todos, no céu e na terra, finalmente estarão unidos na adoração pura de Jeová. Então, com certeza, esse vídeo preparou o nosso coração para o que nós vamos aprender hoje no nosso estudo. Então, convidamos a todos na assistência a participarem bastante, fiquem à vontade para comentar os textos que não foram transcritos e contamos com a ajuda dos irmãos. O irmão Natanael Ferreira vai nos ajudar com a leitura. Vamos iniciar então lendo os parágrafos 1 e 2. Cada um de nós tem que responder a uma pergunta muito importante. A quem vou adorar? Muitos talvez digam que esse é um assunto complexo, já que existem muitas religiões. Mas, na verdade, a escolha é simples e clara. Ou adoramos a Jeová ou a Satanás. Satanás quer muito ser adorado. Isso ficou bem claro quando ele tentou Jesus. Como vimos no capítulo 1 deste livro, Satanás ofereceu a Jesus algo impressionante: autoridade sobre todos os reinos da terra. Tudo o que o diabo queria, em troca, era um ato de adoração. Já o anjo que deu uma visão ao apóstolo João se recusou a ser adorado. Quando João tentou adorar o anjo, aquele humilde filho espiritual de Deus disse, não faça isso. Em vez de dizer, adore a mim, o anjo disse, adore a Deus. Então, a pergunta dos parágrafos 1 e 2, a parte A. Que escolha todos nós temos que fazer? A irmã Luciana, por favor. Então, é uma escolha muito simples, se nós vamos adorar a Jeová ou a Satanás. Exatamente. Muito obrigado, irmã Luciana. Ainda o irmão João Paulo? E, embora existam muitas religiões e cada uma fala um jeito diferente de adorar a Jeová ou de prestar sua adoração, essa escolha é bem simples, bem fácil, né? Nós temos que escolher entre Jeová e Satanás. Verdade. Obrigado, irmão João. E agora, antes de fazer a pergunta B, nós podemos ler o texto de Apocalipse, no capítulo 22,
e os versículos 8 e 9. Aí convidamos alguém da assistência para ler para nós, por favor. O irmão Ivanildo? Eu, João, era quem ouvia e via essas coisas. Quando as ouvi e vi, me prostrei aos pés do anjo que me havia mostrado essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Obrigado, irmão Ivanildo. Então, como um anjo humilde reagiu quando tentaram adorá-lo? Pergunta bem interessante, né? A irmã Jaqueline? Ficou muito admirado com a visão e ele se sentiu motivado a adorar o anjo. Mas o anjo, de maneira muito humilde, rejeitou aquela adoração. Ele disse: adore apenas a Deus. Olha só que atitude bonita desse anjo, né? Ainda, irmão Danilo? E é muito bonita mesmo, né? Porque ele poderia ter ficado quieto e João iria adorar ele, né? Mas ele, com toda a bondade, ele falou: cuidado, né? Adore unicamente a Jeová. Verdade, Danilo. E qual foi o contraste aqui que o parágrafo trouxe com Satanás, a atitude de Satanás? Irmão Douglas. Na terceira tentação que fez com Jesus, o diabo deixou claro o que ele queria. Sem disfarçar, ele foi direto ao ponto. Ele ofereceu para Jesus poder, autoridade e fez uma proposta alta. Isso deixa bem claro que a situação que nós vivemos é quem escolhemos adorar. Ou adoramos a Jeová, como o anjo incentivou João a fazer, ou nós adoramos a Satanás. Isso mesmo. Obrigado, irmão Douglas, também pela aplicação. Vamos então passar para a leitura do parágrafo 3. O objetivo deste livro é fortalecer nossa determinação de fazer o que o anjo disse, adorar somente a Jeová. Neste capítulo, nós vamos fazer uma breve revisão das profecias e visões de Ezequiel e ver o que aprendemos sobre a adoração pura. Daí, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, para o tempo em que todas as pessoas na Terra vão enfrentar um teste final. Esse teste vai determinar quem vai continuar vivendo para ver a adoração pura, sem fim, plenamente restaurada. Então temos duas perguntas também no 3. A parte A, qual é o objetivo deste livro? A irmã Larissa, por favor. Então, o objetivo do livro é fortalecer nossa determinação de adorar somente a Jeová. Obrigado, irmã Larissa. Ainda a irmã Carla? Isso está de acordo com o que o próprio Jesus Cristo fez, né? No parágrafo anterior, nós vimos que Satanás tentou ele por um ato de adoração, e nesse parágrafo mostra o texto de Mateus 4,10, que é a resposta de Jesus, né? Ele disse que deveríamos adorar somente a Jeová e prestar serviço sagrado a Ele. Então, o objetivo desse livro está de acordo com a resposta de Jesus. Verdade, Macala. Obrigado por comentar o texto também. Irmão Ivanildo? E também está relacionado com Deuteronômio 10:20, né? Onde foi dito para os israelitas: é a Jeová seu Deus que você deve temer, é a Ele que você deve servir e se apegar. Então, realmente, é o nosso objetivo, né? Servir e adorar a Jeová de coração. Sem dúvida. Obrigado, irmão Ivanildo. Agora, a pergunta B. O que vamos estudar neste capítulo? Que a gente vai estudar então, hein? Irmão Pivato? Então, neste capítulo, vamos fazer uma breve revisão das profecias e visões de Ezequiel e ver o que podemos aprender sobre a adoração pura. Obrigado, irmão Pivato. E quanto ao futuro, como que estudar esse último capítulo agora vai nos ajudar com respeito ao futuro? Irmão Maguetas? Então, com a ajuda da Bíblia, nós vamos... Então, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, né? Nós vamos pensar no tempo em que todas as pessoas vão enfrentar um teste final e que esse teste então vai determinar quem vai continuar vivendo. Isso mesmo, vai determinar quem vai continuar vivendo, né? Verdade. Muito obrigado também, irmão Maguetas, por nos trazer a atenção este objetivo também. Bom, vamos então começar falando sobre o destaque que esse capítulo vai nos ajudar a ter. Parágrafo 4, 3 pontos que são destacados no livro de Ezequiel. No livro bíblico de Ezequiel, aprendemos que, para nossa adoração ser aceitável, precisamos, primeiro, adorar somente a Jeová. Segundo, continuar unidos na adoração pura.
E terceiro, mostrar amor a outros. Vamos ver como as profecias e visões que estudamos nos capítulos anteriores destacam esses 3 pontos. Muito bem, então a pergunta do parágrafo 4, que 3 pontos são destacados no livro bíblico de Ezequiel? Quais são então esses 3 pontos? Irmão João Paulo? Então, para que a nossa adoração possa ser aceitável, nós precisamos primeiro adorar somente a Jeová, continuar unidos na adoração pura, o segundo, e o terceiro, mostrar amor a outros. Isso, muito bem. Obrigado, irmão João Paulo. Bom, vamos começar então falando sobre esse primeiro ponto. Ponto 1, adorar somente a Jeová. Aí os irmãos vão notar que na leitura dos parágrafos, né, cada parágrafo faz referência a um capítulo do livro que nós estamos estudando, o livro de Ezequiel. Não o livro da Bíblia, mas sim o livro aqui que nós estamos estudando, a adoração pura, né? Então preste bastante atenção para nós vermos bem em detalhes, né, o que cada capítulo quer nos ensinar. Vamos lá então, começando a leitura dos parágrafos 5 até o 9. Capítulo 3. Ezequiel teve uma visão impressionante. Ele viu o trono de Jeová acima de poderosas criaturas espirituais. Viu também um arco-íris em volta de Jeová. Essa visão nos ensina uma lição muito importante. Apenas o Todo-Poderoso merece nossa adoração. Capítulo 5. Ezequiel ficou chocado ao observar numa visão o templo de Jeová ser contaminado. Essa visão mostra que nada fica escondido de Jeová. Mesmo que outros não vejam, ele vê quando seu povo é desleal e se envolve em coisas erradas, como idolatria. Os que agem assim magoam a Jeová, e eles não vão escapar da punição. Capítulo 7. As nações ao redor de Israel trataram o povo de Deus com profundo desprezo. Por isso, Jeová condenou aquelas nações. Isso prova que os que maltratam o povo de Jeová vão ter que prestar contas a ele. Mas também aprendemos outra lição do contato de Israel com aquelas nações. Nossa lealdade a Jeová deve vir acima de qualquer outra coisa. Jamais vamos abrir mão do que acreditamos só para agradar parentes que não servem a Jeová. Também não vamos confiar nas riquezas, nem deixar de ser neutros por dar aos governos a lealdade que só Jeová merece. Capítulos 13 e 14. A visão do templo, num monte muito alto, nos ensina que temos que viver à altura dos padrões elevados de Jeová. Temos que reconhecer que ele está acima de qualquer outro Deus. Capítulo 15. Israel e Judá são descritas como 2 prostitutas. Isso nos lembra que Jeová detesta o adultério espiritual. Muito obrigado, irmão Natanael Ferreira, por ter colaborado com a leitura. Isso ajudou bastante a gente a entender o que nós estamos estudando. Temos bastante matéria agora para a gente considerar, né? Contamos com os comentários dos irmãos. Então, nos parágrafos 5 a 9, nós vamos ver o que nós aprendemos sobre adorar somente a Jeová. Aí a gente pode começar no parágrafo 5, que vai falar sobre o capítulo 3. Aí fica à vontade para comentar, então, inicialmente sobre o parágrafo 5. Nós temos a visão e temos também o que nós aprendemos, né? Quem gostaria de começar? A irmã Carla? Então, no capítulo 3, nós aprendemos sobre a visão que Ezequiel teve do trono de Jeová acima de poderosas criaturas espirituais. E nós aprendemos que apenas o Todo-Poderoso, Jeová, ele é o único que merece a nossa adoração. Isso, irmã Carla. Muito obrigado, viu? Também a irmã Jaqueline. E um ponto que eu gostei muito no capítulo 3 foi o fato de dar ênfase às rodas do carro. Nós aprendemos que o trono de Jeová não é fixo, como acontece com os governos humanos. Então, aprendemos que o governo de Jeová não tem limites de território, né? Ele, como todo-poderoso, tem o direito de governar todas as criaturas inteligentes de toda a terra, né? Então, foi muito bom ver como essa visão do carro espiritual de Jeová realmente exerce autoridade sobre toda a humanidade. Excelente destaque também. Obrigado, irmã Jaqueline. Alguém tem mais algum pontinho sobre o capítulo 3, irmão Douglas? O parágrafo menciona sobre o arco-íris da visão de Ezequiel em volta do trono de Jeová. Esse era um símbolo da tranquilidade, da paz que só Jeová pode oferecer. Inclusive, o capítulo lembrou que Jeová fez um pacto de paz depois do dilúvio com a humanidade. Então, Jeová é o Deus de paz,
E nós aprendemos que não importa os problemas que a gente enfrente agora, todos nós podemos sentir a paz que só Jeová pode dar. Excelente destaque para o capítulo também. Obrigado, irmão Douglas. Alguém tem mais algum pontinho? Fique à vontade, viu, irmãos? Temos bastante matéria. Irmão João Paulo? E o capítulo também fala sobre os anjos, os milhões de anjos que ficam no trono de Jeová, ao redor do trono. E falando mais especificamente desses anjos ali no carro celestial, mostra que Jeová pode enviar esses milhões de anjos a qualquer lugar que ele achar necessário, qualquer parte do universo. Então é muito encorajador saber que onde quer que nós estejamos, Jeová pode enviar um anjo ou anjos para nos ajudar, para ajudar a obra de pregação, para dar orientação para o seu povo. É muito encorajador saber disso. Verdade, com certeza. E a gente pode dizer que hoje a gente presencia esse movimento para todos os lados que forem necessário no carro de Jeová? Será que a gente pode dizer que isso acontece hoje? O que os irmãos acham? Não, Ivanildo? Sim, acontece muito, né? Nós percebemos a direção de Jeová, né? E as curvas que o carro de Jeová faz, e tudo muito bem pensado, muito bem orientado. Nesta época mesmo de pandemia, quantas orientações nós recebemos, né? Boletins do corpo governante, com orientações muito claras e específicas que protegeram a nossa vida, né? Então, realmente, fazer parte da organização de Jeová nos protege porque adoramos o Deus que está no controle de tudo. Que interessante, né? Obrigado, meu Vanildo. Bem lembrado. Irmão Robert ainda? E são vários exemplos que nós temos, né? Por exemplo, a pandemia foi um deles, né? A adaptação que a organização sofreu nesse tempo, né? Como foi rápida. Em questão de um mês, já estava reorganizada para ser tudo online. Então, mostra como realmente a organização é adaptável. Ela não está parada ou fixa em algum lugar, né? Ela se modifica para atender às necessidades de Jeová. Então, isso é muito interessante. Verdade, meu Robson. E a gente sente muito pouco, né? A velocidade é grande, a mudança também acontece de forma inesperada e a gente não sente. Na verdade, o que a gente sente é o privilégio de fazer parte da organização, né? Muito interessante o capítulo 3 e conseguimos tirar bastante proveito dele. Vamos passar para o próximo agora, para o capítulo 5. Então, fique à vontade para comentar qual foi a visão e o que ela nos ensina. Irmã Luciana? Então, aqui no capítulo 5, nós vemos Ezequiel chocado ao observar o templo de Jeová ser contaminado. Então, essa visão mostra que absolutamente nada fica escondido de Jeová. Por mais que a gente ache que estamos escondendo, Jeová está vendo. E então, nós temos que ter muito cuidado em nos envolvermos com coisas erradas e principalmente a idolatria. Com certeza, pessoas que fazem isso não vão escapar da punição de Jeová. Verdade. Excelente, irmã Luciana. Muito bem abordado. A irmã Carla ainda? Então, nesse capítulo, nós vimos que Ezequiel, ele viu 4 cenas dessa visão, né? Primeiro era o símbolo do ciúme, quando ele viu no portão norte do templo judeus apóstatas adorando um símbolo, uma imagem. Na segunda cena, ele viu 70 anciãos oferecendo incenso a deuses falsos. Na terceira, mulheres chorando pelo deus Tamuz. E na quarta, 25 homens se curvando para o sol. Então, isso mostrava realmente como a nação de Judá iria se tornar apóstata e entrar em decadência moral e espiritual. É verdade. Olha só que interessante esse ponto também. Obrigado, irmã Carla. A irmã Jaqueline ainda? Nos lembrou que idolatria não é só nos curvar diante de uma imagem. Na verdade, é qualquer coisa que se torna maior, ou mais importante, que tome o lugar de Jeová. E foi nos lembrado que como é importante ter cuidado com a busca por bens materiais, diversão, dinheiro, tudo que, na verdade, ocupa o primeiro lugar na nossa vida pode se tornar uma idolatria. Fomos lembrados como é importante colocar sempre as coisas espirituais em primeiro lugar. Verdade também. Bom ponto, irmã Jaqueline. Irmão Douglas ainda? Os 70 anciãos da visão de Ezequiel, como a Carla comentou, estavam praticando idolatria escondidos no templo, no quartinho escuro, porque eles achavam que Jeová não estava vendo. A lição para essa visão é que nada do que fazemos fica oculto aos olhos de Jeová. Precisamos ser fiéis em tudo, mesmo quando estamos sozinhos. Verdade. Bom ponto também, irmão Douglas. Irmão Ivanildo? E o capítulo 5 falou da decadência moral que eles entraram, né? A decadência espiritual. Eu achei muito interessante quando usou a expressão ciúme, né? Porque tem uma nota que explica por que usou essa palavra, né? Porque para Jeová a fidelidade é um assunto muito sério.
Isso talvez nos lembre de como o marido ficaria indignado e com muito ciúme se a esposa fosse infiel. Assim como esse marido, Jeová ficou indignado, e ele tinha razão em ficar assim, quando o seu povo foi infiel ao adorar imagens terríveis até, né? Então, uma obra de referência até diz que o ciúme de Deus é resultado da sua santidade. E como somente ele é o santo, ele não tolera nenhum rival. É verdade. Até no último parágrafo falou que Jeová agiria com furor, né? Com aqueles que praticassem a idolatria. Então, com certeza, queremos evitar. Irmão Robert, ainda? E até comenta sobre Jeová ter falado em Êxodo 25, né? Sobre ele exigir devoção exclusiva. E o parágrafo comenta que Jeová ele não está disposto a dividir a adoração a ele, né? Então ele pede que seja realmente exclusiva a ele. Isso nos dá um alerta a nos avaliarmos, né? Será que de repente eu estou dividido com o meu trabalho e Jeová? Dou mais atenção para o trabalho? Ou talvez ao dinheiro? Ou à diversão? Ou a outra coisa? E Jeová ele deixa muito claro que ele não negocia, né? A adoração a ele. Então nós temos que sempre nos policiar e nos avaliar para ver se estamos deixando algo a desejar. É, muito verdade isso, né? Não necessariamente precisa que a gente adore uma imagem em si, mas qualquer coisa que tire o foco da nossa adoração a Jeová, isso sim é considerado idolatria e nós não queremos magoar Jeová dessa forma. Excelente, bem abrangido também o capítulo 5. Agora nós podemos passar para o capítulo 7. O que nós aprendemos aqui? Qual foi a visão e qual foi a lição? Ou as lições, né? Que aprendemos deste capítulo. A irmã Larissa? Então, nesse capítulo, mostrou que Jeová condenou aquelas nações que estavam ao redor de Israel, porque elas tratavam o povo de Jeová com desprezo, né? Então, isso prova que os que maltratam o povo de Jeová vão ter que prestar contas a ele. E, além disso, também a nossa lealdade a Jeová deve vir acima de qualquer outra coisa. A gente jamais deve abrir mão do que acreditamos só para agradar parentes que não servem a Jeová. Olha só quantas lições interessantes, né? Temos mais uma liçãozinha no final aí, sobre a questão das riquezas, né? O que nós aprendemos com respeito às riquezas, neutralidade? Irmão Danilo? Então, nós aprendemos que ter uma riqueza abundante não protegeria essas pessoas, né? Só os que servem a Jeová Deus de todo o coração é que estão realmente seguros. Sem dúvida, Danilo, verdade. Muito obrigado. E agora podemos abranger um pouco mais, né? Sobre o capítulo 7, que os irmãos notaram de algum outro ponto interessante que nós aprendemos nesse capítulo, né? As nações terão de saber que eu sou Jeová. Fiquem à vontade para dizer o que acharam de interessante. Vamos começar com a irmã Carla? Então, esse capítulo mostrou que os edomitas, os moabitas e os amonitas eram nações que tinham certo grau de parentesco com os israelitas. Mas mesmo assim, eles não trataram bem o povo de Jeová, né? Muito pelo contrário. E por isso, esses parentes de Israel iam ter que prestar contas a Jeová, pela forma como eles trataram o seu povo. Muito bom ponto, irmã Carla. Obrigado, viu? Ainda, irmã Jaqueline? E muitas vezes na história de Israel, o povo se permitiu estar com aquelas pessoas, aquelas nações, por talvez encará-los como uma nação irmã. E isso foi um tropeço para eles, porque eles se envolveram na idolatria e na imoralidade. E isso nos ensina, né, que devemos tomar cuidado para não cair no laço de ter medo do que os nossos parentes, os nossos amigos vão dizer e deixar de fazer o que é certo. Eu gostei muito da frase do livro que disse: como a história de Israel mostra, ceder a pressões é como tropeçar na beira de um precipício, pode acabar em tragédia. É verdade. Uma boa ilustração, né? Obrigado, irmã Jaqueline. Ainda, irmão Natanael? Esse capítulo também nos ensina uma lição sobre confiar em Jeová. Durante muitos anos, o povo de Jeová, assim como aquele Israel, foi perseguido por várias nações, como as proscrições que houveram no decorrer dos anos, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por parte da União Soviética, e agora como nós estamos vendo na Rússia e outros países. O parágrafo 17 citou uma frase muito interessante, lá disse assim: governos poderosos e cruéis vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a existir e a crescer. E em breve, esses governos vão saber quem é Jeová. Estamos ansiosos para isso acontecer, né, irmão Natanael? Obrigado também. Bem abrangido o capítulo 7, né? Vamos passar agora para os capítulos 13 e 14. Então, fique à vontade para comentar esse parágrafo 8, qual foi a visão e o que ela nos ensina inicialmente. A irmã Carla? Então, era a visão de um templo num lugar muito alto.
Nós aprendemos que é necessário viver de acordo com a altura dos padrões elevados de Jeová. E precisamos reconhecer que Ele está acima de qualquer outro Deus. Isso, verdade. Obrigado, irmã Carla. Gostaria de chamar a atenção a algum ponto específico nos capítulos 13 ou 14? Fique à vontade para fazê-lo. Irmão Douglas? Um detalhe dessa visão do templo é que os portões eram bem altos. E para a pessoa entrar no templo, precisava primeiro passar pelo portão. Qual que era a lição que o capítulo mostrou? Que para fazermos parte do povo de Jeová, precisamos viver de acordo com os altos padrões de Jeová. Aqueles que não querem se ajustar a esses padrões devem ser removidos da congregação para manter a pureza espiritual dos servos de Deus. Exatamente, Jeová tem os padrões, né? Obrigado, irmão Douglas. Alguém tem mais algum pontinho para comentar? Senão a gente passa para o próximo, já bem abrangido, né? Podemos passar para o capítulo 15. Quem gostaria de comentar o parágrafo 9? Qual foi a visão e o que nós aprendemos dela? Irmão João Paulo? A visão foi que Israel e Judá foram descritas como duas prostitutas, e isso nos lembra que Jeová detesta o adultério espiritual. Isso, obrigado, irmão João Paulo. O que significa mesmo assim? O que nós aprendemos nesse capítulo 15 sobre o adultério espiritual? O que isso significa? Para ficar bem frisado, né? Irmã Carla? Então, nesse capítulo, nós vimos 2 relatos em que prostitutas representam a grande infidelidade do povo de Deus em Israel e em Judá. E nós aprendemos que Babilônia Grande, ela é chamada não só de a grande prostituta, mas também a mãe das prostitutas. Então, Satanás ele tem prazer em desviar os servos de Jeová para que não o adorem de modo puro. E o seu objetivo é justamente nos fazer abandonar a adoração pura e agir como as prostitutas desse livro de Ezequiel. Então, é necessário, a gente precisa lembrar que Jeová ele não tolera nenhuma infidelidade na nossa adoração. Nós temos que ser leais somente a Ele. Verdade. Obrigado, irmã Carla. Ainda, irmão Pivato? O capítulo 16 e 23 de Ezequiel deixou bem claro como Jeová odeia o que as religiões falsas fazem. E é por isso que devemos fazer o máximo para não tocar em nada que seja considerado impuro aos olhos de Jeová. Verdade. Obrigado, irmão Pivato. Bom, se nós pudéssemos resumir o que nós aprendemos hoje, é que Jeová só aceita adoração exclusiva. E nós não queremos deixar Jeová enciumado com qualquer coisa que possa demonstrar que estamos adorando outra coisa a não ser Jeová. E já estamos ansiosos, não é? De na próxima semana continuar estudando daí o ponto 2, continuar unidos na adoração pura. Obrigado a todos os irmãos pelo seu